Então, em busca dessa imagem perfeita, surgiu as imperfeitas. Enquanto estava tendo a rebelião dos anjos, né? Estava tendo essa rebelião aqui. Para os anjos, Deus não sabia de nada. Mas só que tudo estava no controle de Deus. Amém? Tudo estava no controle de Deus. Então, lá no mundo habitável, Deus já estava com um plano. Amém? E lá nesse mundo habitável, que era na eternidade, ele estava formando a imagem perfeita, surgiu as imperfeitas, e a sabedoria amou. Ela não só amou as imperfeitas, mas ela predestinou, abençoou, deu um propósito. Amém? E quando a gente lê lá em Jeremias, que Deus fala assim, antes de você nascer, eu já te conhecia. E antes de você sair do ventre, eu já te predestinei profeta às nações. Antes. Mas antes aonde? No mundo habitável. Amém? Então lá no mundo habitável estava eu e você, a sabedoria que é representada por Cristo, ele nos amou. Quando o Pai veio com a imagem perfeita, a sabedoria estava brincando com as imagens imperfeitas. Isso está lá em Provérbios 8:31. Provérbios 8:31. Então o Pai ele chegou com a imagem perfeita. Quando ele chegou diante do Filho com a imagem perfeita, o Filho estava brincando com as imagens imperfeitas, que surgiu por conta da busca da imagem perfeita. E ele amou. E daí, teve uma conversa entre o pai e o filho. Como assim? Deus, ele criou os anjos perfeitos. Amém? Eles pecaram. Pelo fato de eles serem criados perfeitos, quando eles pecaram, eles se tornaram pecadores eternos. Eles não têm direito à redenção. Então, lá no mundo habitável, se eu e você fosse levado a ser igual, perfeito, com uma imagem perfeita, pecando, a gente não ia ter direito à redenção. Hoje, eu e você só temos direito à redenção por conta que Cristo, ele nos amou mesmo sendo imperfeito. Amém? Ele nos amou. E lá na frente, quando tem a conversa, a quem enviarei? Envia a mim. Né? O pai fala, eles falam, a quem enviarei? Aí o filho fala, envia a mim, eis-me aqui. Aí, como é que ele ia entrar no ventre de Maria se não tinha uma imagem para poder encarnar? Porque o verbo se fez carne. Então, o pai falou, eu tenho uma imagem perfeita. Que imagem perfeita? Essa daqui. Amém? Só que essa imagem perfeita, antes de ela ser perfeita, teve as imperfeitas, e Cristo nos amou. Então, eu e você nasce, mesmo sendo imperfeito, e ele já nos ama. Então, lá nas regiões celestiais, ele nos abençoou com toda a sorte de bênção, antes da fundação do mundo. Então, antes de você nascer, você já é um abençoado. Porque aqui, lá no mundo habitável, ele tinha amor. Então, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem, é conforme essa imagem perfeita. É como se Deus estivesse olhando para essa imagem e formando Adão do pó, olhando para essa imagem e formando ele do pó. Amém? Então, através dessa imagem, ele é formado primeiro do pó e depois é soprado o fôlego de vida, a semelhança, o espírito. Amém? Então, Deus, ele forma o homem do pó, né? O corpo volta para o pó. Amém? Tem um versículo que diz assim, né? O espírito volta para Deus, que o deu, e o corpo volta para o pó. Se vocês notar, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Façamos homem a nossa imagem, pó. Semelhança, espírito. Então, o espírito é de Deus e o corpo é do pó. Amém? Só que na junção do espírito com o corpo, surge a alma. Se essa explicação edificou a sua vida, deixa aqui o seu like e o seu comentário também sobre esse assunto. Convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga que ama estudar a palavra de Deus.